Olá, eu sou o Lázaro e nesta aula nós vamos ver algumas coisas sobre alinhamentos e também sobre guias. Quando trabalhamos com objetos, quer seja para ilustrações ou para alguns layouts, é importante que os objetos sejam alinhados em vários momentos. Na grande maioria, principalmente em design, alinhamento é importante. É um dos itens bastante importante na construção de um trabalho visual. Então vamos observar algumas coisas. Eu tenho aqui alguns objetos soltos, cada objeto está livre. Aqui, o único alinhamento mais importante seria na parte de cima, na parte de baixo, à esquerda e à direita, basicamente. Mas na maioria das vezes você vai precisar de alinhamentos múltiplos. Pode ser de objetos isolados, pode ser de objetos que estão agrupados com a página, etc. Então tudo isso é bastante válido. Para isso nós usamos régua, nós usamos grade, a grade pode ser usada também, e linhas guia. Podemos até começar a observar o seguinte: quando nós clicamos em objeto e arrastamos ele, nós notamos essas linhas aparecendo, essas linhas que já nos ajudam com o alinhamento. Neste caso, ele não está alinhando com os objetos. Pode notar que ele está falando que é grid, ele está alinhando com a grade, não está alinhando com o objeto. A grade só é alinhada quando nós ativamos isso. Então eu vou desativar inicialmente no menu visualizar. Está marcado Snap to Grid, então está colando na grade. Eu vou tirar isso não interessa agora. Lembrando uma coisa, essas linhas que nós visualizamos estão aqui. Smart Guides. Então, se eu tirar essa opção e arrastar o objeto, eu não tenho a visualização dessas guias. Clicando novamente ali na opção visualizar, eu tenho novamente que ligar guias inteligentes, então Smart Guides. Agora sim, eu vejo essas linhas. Essas linhas são ativadas por padrão no Illustrator. Sempre que você instalar o Illustrator e for trabalhar com ele, espontaneamente, normalmente ela estará ativada. Ok, agora notemos que ao movimentar o objeto, eu alinho com o objeto à direita ou com o objeto que está acima. Idem para este outro objeto. Então ele pode alinhar com o centro, nesse caso ele pode estar lendo a página, ele pode fazer um alinhamento com a base de outros objetos, nesse caso o objeto da página do lado, e assim por diante. Assim como clicando neste objeto, tenho esse alinhamento pronto e neste objeto, por exemplo. Então é uma das formas de trabalhar. Pode ser que você não queira porque exige, às vezes, uma precisão um pouco mais chata, um pouco mais difícil, dependendo dos objetos que você tenha, ou dependendo dos objetos que você tem na página, a quantidade de objetos. Então, muitas vezes, é mais fácil usar o alinhamento padrão, o alinhamento comum. Exemplo, quando eu seleciono um objeto, eu tenho aqui à direita algumas opções de alinhamento. Se eu selecionar dois objetos, eu continuo com as opções, só que quando eu tenho um objeto, o alinhamento que vai acontecer com ele, que eu posso fazer, é com a página. Se eu clicar nesse botão de reticências aqui do lado, podemos observar aqui que está marcado alinhar com a página. Então, se eu clicar, por exemplo, à esquerda, ele vai alinhar à esquerda com a página, à direita e assim por diante, centro e por aí vai. Eu vou desfazer, Ctrl Z, posso desfazer várias vezes. No menu editar eu tenho essa opção, desfazer e refazer, isso é bastante comum nos programas. Aqui eu posso dar Ctrl Z ou Ctrl Shift Z para refazer. Ctrl Z para desfazer, Ctrl Shift Z para refazer. Se eu seleciono dois objetos, cliquei em objeto, Shift, cliquei em outro objeto. Se eu observar aqui então nas opções do alinhamento, agora o programa marcou espontaneamente alinhar a seleção. Então eu tenho dois objetos selecionados, ele não me dá a página como padrão, apenas os objetos. Então, se eu alinhar agora à esquerda, centro e à direita, eu tenho alinhamento dos objetos. Notemos que quando eu alinho à esquerda, centro, à direita, principalmente quando eu clico no centro, os dois objetos se movem. Isso pode não ser muito conveniente em alguns momentos. Então, nesse caso, se eu quero que ele alinhe, por exemplo, com um desses objetos, e esse objeto é esse amarelo aqui, quando eu selecionar os dois, ele ainda não sabe qual deles pode ser a âncora. Quando eu marco de novo um deles, então marquei um deles, cliquei em um, Shift, cliquei no outro, pode ser quantos você precisar. Quando eu clico sem pressionar absolutamente nada em um objeto apenas dentre os selecionados, ele considera esse objeto uma âncora. Se observarmos aqui, nas opções de alinhamento, ele marcou o último botão, que é o âncora. Key Object. Agora eu posso selecionar a esquerda, a direita, centro, topo, centro, base, centro vertical no caso. O objeto que eu selecionei é uma âncora. Isto é, ele fica parado. Vou desfazer novamente. Lembrando que eu estou usando a ferramenta de seleção para trabalhar, ok? É sempre importante usar a ferramenta de seleção. Selecionando todos os objetos, eu posso clicar aqui, alinhar com Artboard. Eu posso clicar e escolher alinhar com a prancheta, só que quando eu for alinhar à esquerda,
olha o que acontece. Todos eles saem da posição e são alinhados à esquerda com a página, ou à esquerda da página. Isso não é muito bom. Então, Ctrl Z, o que eu tenho que fazer primeiro? Agrupar os objetos. Seleciono todos os objetos, botão direito do mouse e agrupar. Uma vez que os objetos estejam agrupados, eu posso selecionar com tranquilidade o alinhamento, que agora eu sei que todos estarão se movendo juntos. Posso aplicar centro horizontal e centro vertical. Terei um objeto no centro da página, ou à esquerda, à direita, topo, base, etc. Muito bem, então esses alinhamentos são importantes, são necessários. Ok, vamos ver mais algumas opções disponíveis para alinhamento. Então eu vou desagrupar agora. Eu posso trabalhar com linhas guias. Isso ajuda muito, muito mesmo nos projetos, principalmente quando você aprende a usar ou guias ou grid. Isto é, podemos trabalhar com grades e com guia. Primeiro vamos observar as guias. As guias nós podemos obter das réguas. As réguas não estão aqui. Vamos deixar as réguas visíveis. Isso pode ser feito pelo painel aqui à direita, o painel de propriedades. Eu tenho réguas e grades, eu vou clicar aqui nesse botão régua. Ou pode ser Ctrl R, ou ainda pode ser pelo menu visualizar e você pede as réguas. Muito bem, a minha régua está marcando em pixel. Se olhar aqui à direita, eu também tenho a opção pixel, porque começamos a trabalhar assim. Mas eu vou trocar a unidade da régua. Botão direito do mouse na régua e vou pedir centímetros ou milímetros. Centímetros, pronto. Quando eu uso a régua, eu noto que o canto superior esquerdo da minha página, aqui, é o que está com o ponto 0 ativado. Se eu olhar ali no cantinho, vejamos 0 e 0. É onde eu começo a contar os valores. Portanto, se eu clicar na régua vertical e puxar uma guia clicando e arrastando, olha só, eu tenho uma linha guia aqui. Ela se estende, ela vai além da prancheta e se estende pela área de trabalho. Posso clicar e puxar quantas eu precisar. Assim como posso pegar uma delas, clicando sobre ela, tiro a seleção, clico para selecionar. Como se fosse um objeto, selecionamos guias também. Então elas têm comportamento de objetos. Clico na régua horizontal e tenho outras guias. Posso selecionar uma, segurar o Shift e clicar em outra, ou tirar a seleção com Shift, ou clicar fora dos objetos ou das guias, clicar e arrastar, que eu seleciono todas também. Quando eu uso deletar, o botão de apagar é o delete, igual a qualquer objeto. Muito bem, então se eu puxar uma guia ali em cima, aleatoriamente, outra aqui do lado esquerdo, outra do lado direito, como se fosse fazer uma margem, outra na parte de cima. Eu posso colocar valores? Posso colocar valores, sem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho um tamanho de artboard ou de prancheta. Eu cliquei na ferramenta prancheta, que à direita ele mostra o tamanho para mim. Ela tem 38,1 por 38,1. Eu vou arredondar para 38. Digitei e coloquei o valor. 38, 38. Pronto. Agora eu sei que começa o ponto zero em cima, então se eu quero esta linha guia à esquerda num valor específico, eu digito, seleciono ela. Esta linha guia vai se deslocar horizontalmente, então eu venho aqui no X. Digito 3 centímetros, Enter. Pronto, agora eu sei que ela está a 3 centímetros de distância. Se eu aplicar um zoom aqui, estou usando a tecla Alt e a roda do mouse, está exatamente em 3. Aqui a mesma coisa, seleciono esta e digito, o deslocamento agora é vertical. Digito 3 também, 3, Enter, pronto, ela está exatamente a 3 centímetros. Então fica muito fácil trabalhar com isso. Pressionei Ctrl 0 para encaixar na tela a minha página. Posso fazer o mesmo do outro lado. Seleciono aqui essa guia, então eu sei que tem 38 de largura a minha página. Eu digito 35 para essa guia, pressiono Enter e tenho os mesmos 3 centímetros de distância aqui, idem para a minha outra guia horizontal. Seleciono, digito 35 e pressiono Enter. Agora eu tenho 3 centímetros de cada lado como margem. Então as guias facilitam bastante. Nós podemos bloquear essas guias para não arrastar sem querer, por exemplo. No menu visualizar eu tenho a opção guias e bloquear. O botão direito do mouse também me dá algumas opções se eu quiser. Então, por exemplo, esconder as guias ou mostrar as guias. Assim também eu tenho Unlock, ou desbloquear as guias. Agora eu posso clicar no elemento, por exemplo, e arrastar até as guias e ele cola ali, tem um snap, uma opção de colar, né, gruda nas guias, que também está no menu visualizar. Como as guias inteligentes são ativadas, os Smart Guides, assim como ele lê objetos, ele tem comportamento e as guias têm comportamento de objetos, ele também pode colar nas guias, além de objetos. Poderia selecionar todos esses elementos, agrupar, Alt para duplicar, reduzir com Shift e eu posso arrastar para cá e fazer com que ele fique colado certinho ali embaixo, numa posição como se fosse uma assinatura, um logotipo, exatamente colado a 3 centímetros de distância da margem.
Com respeito ao ponto zero da página, ou ao ponto zero da régua, eu posso mudar de lugar se eu quiser. Eu posso clicar aqui nesta área aqui, onde as réguas se encontram, clicar e puxar. Veja que eu tenho duas linhas aqui pontilhadas. Se eu colocar aqui, por exemplo, ou aqui embaixo, tanto faz, vou colocar aqui em cima, e soltar, o ponto zero passa a ficar onde eu deixei o meu mouse. Ali está o ponto zero. Se eu quero que volte o ponto zero para a posição original dele, eu dou 2 cliques no encontro das réguas. 2 cliques no encontro das réguas devolve o ponto zero para a posição original. Agora vamos ver um último item que é também importante de ser visto, que é a grade. Eu tenho aqui do lado direito, em propriedades, a opção de mostrar a grade. Cliquei, ali está. Ou tenho também a opção no menu visualizar, menu view, mostrar o grid, como está aqui também do lado o atalho para ele. Agora nós temos um grid na nossa prancheta ou na nossa área de trabalho. Dá um zoom aqui. Portanto, a grade me dá opções mais precisas de trabalhar com esta opção quadriculada. No menu Illustrator, eu tenho a opção de localizar aqui em Settings, as propriedades. Eu entro em várias opções, como geral, unidade de medida, etc. Eu vou clicar aqui em Guides ou Grid. Entro nas opções da grade. A grade tem um padrão de 2,54 centímetros e 8 divisões. Eu posso mudar isso para facilitar bastante o meu trabalho. Eu posso colocar 2 centímetros, por exemplo, e 10 subdivisões. Ok, agora eu tenho 2 centímetros para trabalhar com uma forma mais exata. Por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta retângulo e desenhar na minha divisão, veja que eu consigo trabalhar 2 centímetros fácil. Mais fácil ainda se eu, vou deletar aqui, se eu clicar no menu visualizar e pedir para que os objetos colhem na grade, o Snap to Grid no caso aqui. Cliquei, agora quando eu for desenhar o objeto, veja que a minha ferramenta lê o grid e ele já tem a opção de colar direto no meu grid ou na grade, olha só. Então fica muito mais fácil fazer um trabalho se ele for muito preciso. Se eu arrastar, ele continua grudando, colando nessas linhas. Portanto, é uma outra forma de alinhamento bastante interessante. Vou pressionar aqui o Ctrl Command 0. Eu fui buscar as opções do programa aqui em Illustrator e busquei geral em Settings, em opções do programa. Portanto, devo enfatizar o seguinte: quando você estiver trabalhando com o PC, você vai encontrar no menu editar essas opções, ok? Ele estará aqui na parte de baixo para você ativar. Assim como o atalho também te ajuda. O Command K ou Ctrl K entra nas preferências para você mudar as opções. No caso, guias e grades. Eu tirei a visualização da grade, mas quando eu movo o objeto ainda ele está lendo a grade, observe. Então vou tirar essa opção para que ele não leia mais a grade e eu consiga fazer o alinhamento com o objeto direto. Aqui à direita, tirando a seleção de tudo, eu tenho essas opções, esses botões aqui, e tenho aqui embaixo também a opção de alinhamento. Eu vou clicar aqui na opção de colar na grade. Tirei a opção. Agora eu tenho de novo a opção de alinhar com o objeto, fica mais fácil para mim. Vou pressionar o Alt para duplicar, Shift também, e vou alinhar outro objeto em outra área e vou trocar a cor dele. Pronto. Obrigado por assistir e até a próxima.